Conta que eu... Enfim, primeiro é agradecer o convite. Para mim, eu gosto muito sempre de vir aqui da PUC, né? Venho toda semana, mas além disso, ter essa oportunidade de trocar a experiência, contar uma história que eu vou fazer aqui agora e também tentar contagiar alguns de vocês para tentar fazer, né, dar um passo no caminho do empreendimento. Enfim, basicamente uma agenda ali, né? Falar um pouquinho, né, da onde nasceu a Piper, o que que a gente faz, aonde a gente faz, como a gente faz e a conclusão, que é justamente com algumas experiências que a gente já viveu, que certamente podem ser compartilhadas, que em qualquer empreendimento, muitas das histórias são iguais. Muda um pouquinho ali o que você faz, mas como a coisa acontece é muito parecido. Enfim, basicamente, a ideia nasceu, né? Quer dizer, eu vejo, né, a universidade como um campo fértil, onde você tem, né, todos os nutrientes, uma terra com tudo, e aí você tem uma ideia, que no caso, né, na época não era o CPTI, que é o Centro de Pesquisa e Tecnologia de Inspeção, na época era dentro do CETUC. Aliás, fiquei até triste ali que eu soube que, né, a sigla CETUC, né, tá se rejuntando à elétrica, mas de qualquer maneira a ideia é uma semente, né, que obviamente precisa germinar, precisa florescer. E aí entra, né, na época, o modelo de desenvolvimento, de desenvolvimento é o fomento. Na época, a gente, na verdade, ainda tem um patrocínio muito grande da Petrobras, que a gente vê como a água. E você tem uma ideia, você precisa, né, da água, que é a fonte do patrocínio, para fazer essa coisa nascer, né, e germinar. E toda ideia, toda solução, aqui fora hoje a gente viu uma série de soluções, né, não, são sementes que já acabaram de florescer. Nem todas querem virar empresa, nem todas conseguem virar empresa, mas de qualquer maneira você tem, né, um ambiente que é a incubadora de empresa, né? A Piper foi da primeira turma do Instituto Gênero, que é um ambiente, aquele prédio que tem ali na entrada. Nós fomos os primeiros habitantes ali de uma daquelas salas, e é um ambiente controlado, que você, ali dentro, você não precisa se preocupar com algumas coisas básicas, como ar-condicionado, internet, né, aluguel, e você tem esse ambiente quando você está começando uma empresa, uma startup, você tem que, né, focar no seu negócio, e uma incubadora te dá, além disso, do ambiente, te dá uma série de assessorias, conhecimentos que você precisa. Depois, lá no fim, a gente vai ver quais seriam esses, né? E aí, você, dentro da incubadora, você está um pouco mais protegido de intempéries gerais que podem acontecer a nível, né, econômico, a nível de governo, tributário, uma série de coisas que podem acontecer. Você está um pouco protegido por ter acesso a consultores ou pessoas com experiência nesses diversos conhecimentos. E aí essa coisa cresce dentro da incubadora, obviamente, tem que sair, tem que graduar, como chama, e a ideia é que toda empresa, né, existe para gerar lucro, e o lucro, nesse caso aqui, está representado pela fruto, né, são os frutos do nosso trabalho, e o modelo que a gente sempre teve foi reinvestir, ou seja, a gente sempre pagou royalties durante, acho que, 8 anos. A Piper pagou 8, não, 10 anos a gente pagou royalties tanto para a PUC quanto para a Petrobras, de tudo que a gente vendia. Então, é um modelo que você realimenta. Esse dinheiro aqui entrava aqui na PUC de alguma maneira, ia para um laboratório, ia para pagar uma bolsa de iniciação científica, de mestrado, qualquer coisa que fomentasse, né, a germinação de outra ideia que possivelmente teria outro negócio. Então, esse é o ambiente que a gente nasceu, um ambiente de pagamento de royalties, com uma pesquisa que foi feita aqui dentro, né? Então, o ambiente que a gente tem, dentro da empresa, construiu uma interação forte, não só com a PUC, como outros institutos, né, de pesquisa. A gente tem hoje, dentro da empresa, um quadro, né? A gente está com... Esse número está errado aí, são 12 profissionais totalmente dedicados a P&D, num total de 105, se não me engano. Então, a gente investe muito em P&D dentro da empresa e tem vários projetos com a PUC e com outras instituições de ensino.
obviamente, a gente também tem uma preocupação grande, né, com a qualidade, SMS, né? Já, na verdade, já temos essas certificações todas, 9.000, 14.000, 45.000, saiu semana passada. E a Mocha, que te falar, né, a gente foi fundado em 98, eu falei, né, foi a primeira turma, mas não quando, e o capital, né, é 100% brasileiro. Tecnologia também 100% brasileira. Isso aí são algumas fotos da nossa sede em São Cristóvão. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe das tecnologias todas que a gente faz, mas eles estão em mais ou menos em ordem cronológica. A gente faz inspeção de dupla, a gente vai ver agora rapidamente o que seria, e enfim, e aí foi desenvolvendo várias soluções nessa mesma área de inspeção de dupla. Então, um sorte vai. Então, basicamente, a gente faz, né, desenvolve, projeta, constrói e opera. É uma ferramenta que entra dentro do duto de petróleo e vai sendo empurrada pela diferença de pressão. Pode ser óleo, pode ser gás, pode ser ar comprimido, qualquer fluido que gere uma diferença de pressão, ele vai sendo deslocado. E deslocando, ele tem vários conjuntos diferentes de sensores, cada sensor para ver um tipo de anomalia, para detectar algum tipo de anomalia, que vai de amassamento. Primeira coisa, você tem que limpar, né? Você tem que, né? Sempre tem uma sujeira, não tem muito o que fazer, por isso que chama PIG, né? De porco, tentadinho faz surdo. A gente vê amassamento, localiza amassamento, já tem tecnologias diferentes, avançadas para detectar corrosão, que é perda da parede, para evitar um vazamento. Já aconteceu no passado alguns vazamentos que mudou muito a atuação, basicamente, da Petrobras com relação à integridade do duto, e esse número de acidentes tem diminuído bastante. Até que você tira a ferramenta do outro lado, baixa os dados, aí você faz uma análise que você entrega para o cliente. Antigamente era um fichário, vai aparecer disquete, tudo ali, mas hoje em dia é um PDF, onde tem a localização de onde você tem algum potencial de dano à integridade do duto. E o duto é um equipamento, como outro qualquer, como uma plataforma, como uma refinaria. A única diferença é que ele está escondido e ele vai de um ponto A ao ponto B. E nisso ele passa por cidade, por fazenda, por uma série de locais que pode ter um vazamento, e o vazamento desse é sempre muito danoso, tanto ao meio ambiente como à imagem da empresa que é a operadora do mundo. Enfim, e aí aqui são só algumas fotos da onde a gente faz isso, na seleção das pessoas que trabalham em campo. Para a empresa, a gente apresenta essas fotos e conta muito como é que é, porque precisa de um tipo específico de profissional. Um profissional que, isso aí para ele, brilha o olho, gosta desse tipo de ambiente e vai lá para exercer a profissão dele trabalhando dessa maneira. Muitas vezes, você chegar no ambiente é o desafio, nem só fazer o serviço que a gente tem que fazer. Enfim, são alguns casos, né, de que a gente se posiciona não como prestador de serviço, como provedor de solução. Isso é um diferencial que fez com que a gente crescesse. Algumas empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz se posicionam de uma maneira mais formal com relação a coisas novas. Quando chega um problema para a gente tenta sempre resolver. Isso aí são os dutos de água ultra profunda, que precisavam, né, ficar 6 meses na água salgada, 5 graus, esperando o duto ser construído. Ou seja, a primeira coisa é tinha que instalar a ferramenta de inspeção e só ia operar elas 6 meses depois. Então, não existia solução disso no mercado. A gente desenvolveu e hoje em dia todos os dutos de pré-sal utilizam essa ferramenta. Isso aí também foi um exemplo, né? Um duto de aço inox que ia ser inaugurado, tinha suspeita de contaminação de ácido carbono, e o duto era de ácido sulfúrico, e se tivesse mesmo contaminação, ele ia vazar em horas. E, na época ia ser inaugurado, o presidente, tudo, tinha só um mês para resolver a situação, e a gente conseguiu pensar numa solução e fazer a inspeção em 6 semanas, e a gente descobriu que 30% das sodas realmente estavam contaminadas
com aço carbono. A solução era simples, mas a implementação mostra a agilidade da empresa em pensar uma solução nova, implementar e colocar no mercado. Isso aí é um problema mais recente, está vindo, tá muito forte aqui no Brasil, na Colômbia já tem algum tempo, que é o pessoal fazendo gatos. E cada coisinha desse aqui é uma derivação clandestina que chama. É o cara que vai lá, durante a noite, faz um furo e rouba gasolina. No México acontecem 200 por dia, aqui no Brasil está acontecendo 200 por ano. Mas é um problema que existe. Então, a gente pensou, desenvolver uma ferramenta que tinha que ser barata, simples, para poder utilizar com uma frequência muito maior, e a gente tem usado isso com bastante... É bom e ruim, né? Mas é ruim porque tem problema, e é bom que a gente tenha solução e está vendendo essa solução. Né? Foi uma solução pensada para o problema específico. Então, esses são os exemplos. Aqui, né, uma fotinha, né, 25 anos depois, né, a gente fez em 10 anos mais de 100 mil quilômetros de inspeção. Ano passado, a gente fez quase uma por dia. Né? Hoje, a gente tem uma frota de ferramenta que, né, aquela que a gente viu lá no vídeo, cada diâmetro de duto tem uma ferramenta diferente. E existe duto de 3 polegadas, né, na área de óleo e gás, de 3 até 60 polegadas. Então, você tem que ter uma quantidade de ferramenta bastante grande, 104 funcionários e trabalhando nesses países. A gente vai falar aqui, né, dos desafios. Um dos desafios, quando você está operando internacionalmente com serviço, é justamente o entendimento das culturas locais. Então, isso não tem, você não aprende em escola, né? Você vai vivenciando e se adaptando e saber que um país A você lida de um jeito, um país B você negocia de outro jeito, e assim a gente vai aprendendo e trabalhando. Enfim, aqui justamente, né, entrando um pouquinho na palestra, né, no que a gente quer, ou eu quero, né, contagiar vocês, dizer o que é bom e o que é que a gente tem que prestar atenção na hora, se a gente quiser abrir uma empresa. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui pensa em abrir uma empresa em algum momento? Um. Eu acho que a gente quer metade levantar a mão. Dois. Enfim, tá bom, enfim, isso aí é bom. Porque né, a gente precisa definir ali o problema, né, que é o desafio, justamente existe um gap entre a universidade e a indústria, justamente por isso. Então, vamos lá, da ideia ao mercado. Né? A gente vê basicamente dois eixos, né, o risco, e aqui é o que a gente vai, aqui eu vou dar inspiração à transpiração. Né? Então, vamos lá, quando você tem uma ideia, é subir ali, vamos pegar aqui, é um morrinho, você tem que subir, é fácil. Você começar qualquer coisa, qualquer ideia, e eu vejo isso até no pessoal jovem lá na página, que tem uma ideia, vou fazer isso aqui, vou ficar rico em 2 meses. Calma, não é bem assim. Né? Então, qualquer ideia é muito rápido você provar um conceito ou fazer alguns testes. E, obviamente, nessa etapa, o risco é baixo. E quando a coisa vai evoluindo, você já chegou, vou fazer um protótipo, vou fazer uma coisa, já tem uma coisa quase pronta no mercado, já aumenta o risco e já começa a suar um pouquinho mais. E depois disso vem você colocar a coisa efetivamente no mercado. E aí, assim, a transição daqui para cá é suave, mas dali para o mercado é muito mal. É basicamente você subir um morrinho e você decidir ir lá, Kilimanjaro, qualquer um desses, não estou nem indo para o Everest, que é o maior de todos, não, estou indo para os mais suaves. Mas, basicamente, a coisa vai dar inspiração para a transpiração. Isso é a vivência que a gente tem, né, de academia e universidade, ou de academia e indústria, é isso, são assim, apetites diferentes. Um gosta muito da inovação, da coisa nova, o outro gosta mais de suar. Então, vamos dizer assim, é uma engrenagem que, se estiver bem azeitada, vai bem. Então, é isso que a gente tem que saber. Então, como é que isso funciona?
né? A gente tem que ter esse tipo de coisa aqui, faz uma ponte. E quais são os mecanismos de ponte? Aí tem vários que a gente vai falar alguns aqui. Enfim, vamos lá. Hoje em dia, os desafios de pesquisa e desenvolvimento geral. Por que que a indústria não investe tanto na universidade? Né? Primeiro, em geral, né? Você tem uma escassez de recurso, né, governamental, tal, nem todo aluno consegue bolsa, o valor da bolsa nunca é aquilo que poderia ser. A questão de propriedade intelectual é sensível, eu acho que existe muito pouco conhecimento do que é uma patente, qual é a vantagem dela, e eu, né, na minha experiência, só fui entender assim de patente, sei lá, tem uns 5, 6 anos. Achava que não, essa ideia aqui é muito boa, não posso dar para ninguém, não, eu tenho que patentear, tenho que guardar. E tem muita ideia boa que podia ser trabalhada, que não é trabalhada por uma questão de falta de conhecimento, né? E você conseguir manter uma equipe, né, em universidade focada em algum tema, digamos que tenha uma pesquisa que tenha um tempo de amadurecimento maior, demore mais tempo. Hoje em dia você não consegue manter o mesmo profissional 10 anos na equipe, né, tendo crescimento profissional. É bom conseguir ganhar seu dinheiro, fazer sua vida para conseguir. Quando ele chega no nível maduro, que agora ele pode contribuir, eventualmente ele é forçado a trabalhar em outro lugar por não conseguir fazer suas coisas, ou manter o foco no pesquisa específico. Né? E aí, né, basicamente, na empresa você tem que construir uma equipe. Você tem que recrutar o técnico, você tem que desenvolver competência, criar uma cultura dentro da empresa, né, um ambiente legal, um ambiente familiar, um ambiente que as pessoas se sintam motivadas a trabalhar. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito, a gente faz festa de integração, a gente traz as pessoas juntas para criar esse ambiente. Obviamente, uma empresa de 100 pessoas, isso é um pouco mais fácil do que uma empresa com 500, 1.000, 2.000 pessoas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que motivar isso. E motivar não é só ter um ambiente, é eventualmente reconhecer isso. E, no final do dia, o reconhecimento numa empresa é o bônus, é você conseguir pagar um pouco mais do que o salário combinado com a pessoa, dado o resultado da empresa. Enfim, isso aí, o profissional é o tal do chá, que eu também não conhecia, passei a conhecer, que é conhecimento, habilidade e atitude. Qualquer profissional, seja aluno de doutorado, seja um técnico que está começando a trabalhar, ele é composto desses três componentes. Conhecimento, você consegue dar para ele. Agora, habilidade e atitude já é coisa que é quase que nata. A atitude você pode melhorar, mas a habilidade é uma coisa do ser humano. Em futebol, eu gostaria de jogar futebol, mas simplesmente não tenho habilidade. Então, você tem que saber identificar quais são as habilidades de cada um para colocar fazendo aquilo. Exemplo que eu falei aqui, o técnico que vai a campo fazer o exercício, ele tem que ter aquela habilidade, ele tem que ter aquele dom e tem que ter a atitude correta perante o cliente aqui na Arábia Saudita, em qualquer outro lugar, ele tem que conhecer a cultura local para não cometer gafe, não fazer nada errado. E conhecimento é o único que normalmente a empresa pode fornecer. A gente pode dar para os funcionários conhecimento. Enfim, financiamento, né, são as fontes atípicas ali, o cara, né, começa a empresa, né, bootstrap, que chama, um recurso próprio, minha ideia, vamos ali, ele toma todas as decisões, mas o crescimento é limitado ao capital que ele está investindo. Você tem lá, aqui é PUC, tem ou tinha, não tenho a informação, o Gava Angels, que é investidor anjo, é aquele cara que tem um cara já de cabelo branco, que decide pouco a pouco dinheiro, mas bota a experiência dele para o negócio crescer. E aí, nesse momento, você não toma as suas decisões, você tem alguém para te ajudar, mas o crescimento também é limitado. Eu estou resfriado, eu estou ficando sem cor. Enfim, e aí você tem o Venture Capital, que é o nome em inglês eu prefiro,
né, do que capital de risco. Venture, né, quer dizer, é um capital para aquecimento, capital de risco parece que vai dar errado, né? Mas, enfim, quando você entra nisso, você não toma todas as decisões sozinho, você já tem alguém botando uma quantidade de dinheiro grande e você tem que dividir o bolo de uma maneira maior, né? E a relação começa no investidor anjo, aquele cara que está ali para ajudar, é teu amigo, a relação é super. Opa, eu quero. Enfim. E aí, já quando entra o VC, que chama, né, o Venture Capitalist, a relação já fica um pouco mais definida, porque o VC ele quer ganhar dinheiro. Ele entende a sua empresa, mas ele não é apaixonado pelo seu negócio. Ele vai ser, no máximo, apaixonado pelo lucro que você vai dar. E você tem que entender isso, e está tudo certo. Você só não pode querer que a pessoa tenha o mesmo afinco, o mesmo sonho, o mesmo apego à solução que você vende. E tem crowdfunding, que é um negócio que é quase um anjo, você consegue a galera, né, se juntar à internet, você ter o dinheiro suficiente para começar a tocar o seu negócio. Enfim, a entrada do mercado depende muito de que tipo de negócio você tem, né, basicamente dois modelos de relação, que empresa com empresa ou empresa com consumidor, cada um tem a sua especificidade e a gente vai aprender a tocar isso. Aí sim, os obstáculos são muitos. Quer dizer, se a gente for listar, tem mais razão para não fazer um empreendimento do que para fazer. Mas, enfim, isso né, você querer empreender é um vírus. Você está contagiado com aquilo e você quer fazer aquilo de qualquer maneira. Então, você vai. E apesar disso tudo, né, apesar de todo mundo tentar te convencer a não fazer, você acaba fazendo. E aí, vamos lá, nesse abismo que existe entre a academia e a indústria que a gente viu aqui, né? Quer dizer, tem vários potenciais, várias ideias e, eventualmente, pouca gente querendo empreender. Então, tem que aproximar, porque tem gente que quer só empreender, só precisa de uma ideia para poder trabalhar. Então, é fazer esse Tinder de ideias, né? E aí a gente tem, né, a academia foco na pesquisa, publicação científica, carreira acadêmica, a indústria foco na geração de resultado e lucro, e as duas coisas podem trabalhar muito bem. É só questão de acertar, tem que ter uma relação com sinergia e ela pode acontecer. Enfim, como é que a gente aproxima isso? E a gente está tentando fazer isso aos poucos aqui com a PUC, fazer programa de estágio já na empresa, mas resolvendo problemas reais, com a participação, né, dos acadêmicos, dos professores, para poder dar soluções, fazer projetos de pesquisa aplicada, já, né, seriam projetos de mais longo prazo, ou ideal, a gente está com essa ideia aqui, vamos desenvolver isso junto, já universidade com a empresa, não somente com pessoas, aí seria uma coisa mais institucional, buscando a quem estaria interessado, e também parcerias de P&D de mais longo prazo. A Petrobras é um exemplo, já investe em P&D na PUC há mais de 30 anos, e a gente quer tentar fazer isso, quer dizer, a Pipe, né, do tamanho dela, a gente vem tentando fazer isso, a gente já fez alguns projetos e estabelecer uma relação de mais longo prazo para poder fazer essas relações. E não necessariamente empreender é você criar uma empresa. De repente, você tem uma ideia que pode virar um serviço novo numa empresa que já existe, com alguém fazendo aquela ponte, aquela transpiração que é necessária. Então, tem espaço para todo mundo, a gente só tem que saber como é que liga esses objetivos. Enfim, e disso tudo, o que precisa ter? Não necessariamente nessa mesma ordem, não necessariamente na mesma quantidade, é igual o tempero, cada um vai ter uma proporção diferente, mas certamente
tem que perseverar, a dificuldade é o que mais vai ter, tem que ter fomento, né? Tem que ter dedicação, tem que ter criatividade. Então, esses são os elementos, vamos dizer assim, necessários para a coisa acontecer. E aí, né, um monte de entidades de fomento, a gente fez há bastante uso, a gente praticamente usou todos os mecanismos de fomento. Existe fomento, apesar de ser pouco, existe, dá para usar, e você consegue crescer com isso. E mais do que isso, você retornar para a sociedade, seja gerando emprego, seja pagando mais imposto, você retorna esse recurso que foi investido. Então, vale a pena você investir num projeto que eventualmente vai resolver um problema necessário da sociedade, que você retorna isso de alguma maneira. Então, é basicamente isso. Eu não sei se dá tempo de pergunta, mas é basicamente isso. Muitíssimo obrigada, bem motivador. Eu espero que após essa tua palestra, diversos outros levantem a mão. Isso acho que vem, né? Ou isso, é. Gostaria de, então, perguntar, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Muito obrigado. Legal. Me fala um pouquinho sobre o perfil do profissional que vocês costumam contratar, porque, pelo que me parece, vocês têm uma certa interdisciplinaridade na parte técnica, né? Não é uma coisa única, um conjunto de competências. Seria legal as pessoas ouvirem que competências técnicas são essas. Justamente um exemplo, né? Hoje em dia, nosso gerente de operações, que você imagina, gerente de operações de uma empresa de serviço na área de óleo e gás, você vai imaginar qual é a formação dele. Ele é advogado. E fala como se fosse um engenheiro. E foi assim, uma coisa assim, totalmente aleatória. Assim. Ele era, né, muito amigo da filha de um sócio e estava ali para ajudar a fazer tradução de proposta comercial. Pô, isso é legal, isso é legal, isso é legal, foi se envolvendo e hoje, né, dá ideia, entende o produto. Então, essa questão da formação, que é aquele negócio do chá, né? O conhecimento necessário para o dia a dia, a empresa já consegue gerar. Então, obviamente, tem áreas que você precisa de alguém com aquele conhecimento específico. Hoje a gente está super demandado de gente, né? A gente tem até um projeto aqui com o Sidney, né, de machine learning e tal. Isso aí está super demandado e realmente faz todo sentido. Eu confesso que na apresentação daqui eu pedi ajuda ali ao ChatGPT, pô, me ajuda aqui, como é que, quais são as barreiras de entrada de uma empresa, tum, quando aparece. Então, é gente que saiba usar o que tem de estado da arte. Então, é muito flexível. Então, não tem um formato, é muito aquilo ali, é habilidade e atitude, né, que a gente tem que saber identificar e colocar na posição certa. Ok, muito obrigada. Assim, para mim, eu sou colombiana, mas agora estou aqui no Brasil fazendo doutorado em materiais. Eu sou formada em física e dá para perceber que em Latinoamérica tem uma desconexão muito grande da academia em relação com a indústria, né? Mas eu também vejo, de parte da indústria, um pouco de medo de desenvolver projetos envolvendo os pesquisadores da academia. E aí, como a gente consegue se aproximar para a indústria, desde sua perspectiva? Justamente, falta ponte, né? Falta o entendimento, né, da indústria, de saber que a pesquisa, o pesquisador, né, o que ele mais gosta é a inovação, é inovar, é fazer a coisa acontecer e ter o conceito. Tem que entender que falta um elemento que é do conceito ao produto. Não sei se vocês conhecem o TRL, que é Technology Readiness Level, que é um negócio que vai do 0 a 10. 0 é a ideia, 10 é o foguete indo para a Lua.
Então, para o pesquisador, e eu entendo isso, quer dizer, convivo dos dois lados, o pesquisador, para ele, chegou na prova de conceito, bom, já sei que, pô, se botar o foguete ali, vai cuspir, ele vai chegar lá. Então, tem que ter alguém, a indústria tem que saber que isso vai acabar no papel do lado dela, porque ela tem o interesse de colocar no mercado. Então, é aquele negócio, você está aqui, está ali. Um dos dois tem que dar um passo. E, quer dizer, esse passo tem que vir da indústria para a academia, não da academia para a indústria. Então, isso eu acho que falta aí aqui no Brasil. É difícil você estabelecer uma relação de pesquisa de mais longo prazo, por uma série de questões econômicas, sanitárias, é mais difícil, então é mais raro. Países como os Estados Unidos, essa coisa já floresce muito melhor. Mas eu fico super satisfeito de ver aqui na PUC, a PUC, né, se reinventando. Meu filho entrou aqui ano passado, em engenharia, e já começou com matérias, né, de mão na massa, pegando conceitos de engenharia, coisa que quando eu entrei, sei lá, 3 anos depois. Então, a PUC, de alguma maneira, está se adaptando a isso para, né, trazer mais gente para fazer engenharia, porque às vezes o cara, isso é muito chato, não sei o quê. Aí fazer a coisa, né, pegar a gente que queira dar esse passo, mas o passo de aproximação, na minha concepção, tem que vir da indústria para a academia. Obrigada. Mais algum comentário? Boa tarde. Uma dúvida que eu acabei ficando aí, que você tinha comentado sobre essa importância, né, se você tem uma ligação uma conexão mais estreita entre o mercado de trabalho e a pesquisa, é que se a gente analisar de certa forma, isso não poderia acabar meio que mercantilizando demais a pesquisa, transformando meio que o conhecimento adquirido numa mercadoria? Me explica melhor essa parte. Não, quer dizer, não. Isso aí o que seria? Pegar uma ideia, né, e tentar levar, quer dizer, vamos pensar, né, qualquer pesquisa está solucionando um problema, né? Então, vamos lá, esse problema foi solucionado. Mais alguém precisa dessa solução? Sim ou não? Se sim, como é que outras pessoas que precisam dessa mesma solução vão ter acesso? Aí que precisa dessa ponte, que é aí que entra. Ou seja, qualquer negócio, seja ele comida, seja ele inteligência artificial, é conhecimento de solução. Então, quer dizer, basicamente, quer dizer, não é vou transformar num produto. Não, eu vou multiplicar essa solução para pessoas que têm o mesmo problema. O ponto era exatamente esse mesmo, sobre a questão de disponibilidade de pesquisa, porque atualmente esse é inclusive um dos desafios, né, você fazer uma pesquisa, que é conseguir acesso liberado, porque várias vezes a gente já teve os famosos paywalls, né, você vai tentar ler um artigo e você precisa pagar uma certa quantia, aí foi a primeira coisa que me veio à mente quando a gente falou sobre essa ideia. Não, sim, mas eu acho que quem está na PUC, no ambiente PUC, consegue essa coisa de artigo científico, tem muito mais acesso do que, né, eu já, né, dentro da empresa, já quis alguns trabalhos e não consegui, tenho que pagar. Enfim, obviamente a gente entende que aquela empresa vive de pegar um artigo e colocar disponível. Então, isso está me fornecendo uma solução. Então, eu acho que é o papel dela. Mas isso não criaria uma certa, digamos, desigualdade com as instituições que têm, digamos, mais parceria, sairiam meio que na frente? É isso que eu venho pensando. Bom, aí sim, quem sai na frente sempre tem uma vantagem, mas normalmente vamos lá, né? É a questão da inovação, né? Quando você tem uma coisa nova, o início dela é mais difícil. Vamos lá. A inovação, como vamos achar só um exemplo, né? Um produto novo, né? Celular, né? Vocês não pegaram o início do celular. Pouca gente tinha, era extremamente caro, era para realmente quem precisava estar em contato com a 24 horas por dia. Depois disso, a coisa se polarizou, virou outro negócio completamente diferente. Então, aí é questão de solução e problema, que às vezes você cria uma coisa que as pessoas não têm aquele problema ainda. Isso é a solução disruptiva. E aí
um tempo depois, todo mundo tem aquele mesmo problema e hoje garanto que vocês não conseguem ficar 2 horas sem celular, a maioria pelo menos. Então, é coisa dinâmica, não existe uma fórmula fechada, mas é quase que caso a caso, indústria a indústria, mas as soluções estão aí. Obrigada. Vamos passar para a pergunta para outra pessoa. Gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Passa aqui para frente. Então, você compararia a tecnologia que vocês estão no mundo inteiro com grandes concorrentes internacionais, que eram muito mais antigos que vocês, que estão no mesmo nível, vocês investem proporcionalmente mais, menos? Eu diria que vamos lá, dividir em duas respostas. Uma para o OTC, né, que é o Over the Counter, as tecnologias padrão, a gente está em pé de igualdade, e eu diria que nosso diferencial é a maneira que a gente presta serviço. É escutar o cliente, eventualmente a gente se adaptar à condição do cliente. É coisa que o nosso maior concorrente é uma empresa alemã, e ou você se adapta à minha ferramenta ou não tem negócio. A gente se adapta, a gente se concebeu como uma empresa flexível que se adapta à condição do cliente. Então, nesse caso, a gente está em pé de igualdade. Aí tem o outro, vamos dizer assim, são as tecnologias mais diferenciadas, que precisam de investimento maior. Aí, isso aí eu diria que pode, em algumas áreas a gente está na frente, em 2 ou 3 tecnologias, mas a gente tem lá umas 3 ou 4, está mais ou menos assim, 5-3, 4-3, em relação a tecnologias diferenciadas do mercado. Exato, não pode não está certo, tá bom, né? Uma última pergunta Deixa eu para a ver, gente bola poder ficar dentro do horário. Essa questão dessa distância entre o caso corporativo e a academia já vem de muito tempo, né? E sempre né, tentam, por isso que me fazer uma ponte, etc. Por que ainda não foi feito? Não, já foi feito. O problema é que os exemplos que tem, pelo menos os que eu conheço, eu escutei falar aqui no Brasil, ainda são no CPF, não é no CNPJ. Então, quer dizer, uma pessoa que entende e aí, né, ou tem ideia ou traz quem tem ideia para colocar no mercado. O que falta é você ter o pensamento no CNPJ, nas instituições. Isso eu estou vendo acontecer aqui na PUC, né? No CTC, desde do rearranjo das matérias, de como é passado para os alunos, como iniciativas como essa. Que, né, é a segunda vez que está sendo feito, já, na próxima vez, eu acho que tem que chamar mais gente da indústria para ver, né, algum problema, ter algum tipo de interação para você trazer CNPJ para o CNPJ. Muito Eu obrigada. agradeço. Tem uma lembrancinha aqui. Opa!